Bom, na última aula online a gente falou bastante sobre chaves de leitura da visão do ataque, né? Então, como a gente pode utilizar de chaves de leitura para fazer um processamento ofensivo. Seria uma das formas de processamento, né? Trabalhar com essa chave de leitura. E hoje eu vou trazer em vídeo uma explicação de como é feito, né? Então, vocês vão ver de fato erros e acertos desse processamento, desse tipo de processamento, né? Então, é uma continuação da última aula, beleza? Tá? Bom, então eu trouxe alguns lances desse jogo do Cannibals contra o Spartans. Então, tiveram alguns lances, tanto positivos quanto negativos, desse processamento de chave de leitura, né? Então, quando a gente começa esse processamento de chave de leitura, a gente pode iniciar no pré-snap, e já com as informações iniciais que a gente já tem. Então, por exemplo, a gente sabe que o Spartans joga muito no cover 2, né? Então, os dois internos, os dois defensores internos, eles tendem a dropar, e os dois externos, eles tendem a permanecer curto. Então, esse tipo de informação a gente carrega. A gente tem que levar em consideração a formação base que eles utilizam, e dentro dessa formação, a gente analisa comportamental mesmo, o posicionamento, a movimentação, para a gente utilizar dessa chave de leitura. Então, a gente leva a formação como uma base de informação e a gente vê no pós-snap a resposta desse defensor, que vai, consequentemente, nos dar qual é o passe que a gente tem que fazer, aonde é o passe que a gente tem que colocar. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que o Spartan joga no cover 2, e quando a gente olha no pré-snap, por exemplo, esse defensor interno aqui, o embaixo, né, ele já está com o quadril virado para dentro. Então, quadril é o nosso principal ponto de leitura, a nossa principal chave de leitura, né? Além do defensor, a gente olha muito para quadril quando a gente pensa em processamento. Porque, querendo ou não, a gente já sabe quais as rotas que a gente tem. O quadril virado para um dos lados já nos dá bastante informação de quem, entre aspas, tem vantagem ali. Nesse caso, a gente tinha uma jogada com duas verticais, uma do wideout aqui forte e uma do slot. Então, a gente tinha duas verticais aqui nesse lado de campo. Sabendo que eles trabalham no cover 2, essa chave de leitura tem que ser em cima do ID, porque a gente sabe que o OD aqui, ele tende a ficar no curto, né, por conta da formação em si. E eles jogam uma zona honesta, assim, eles permanecem na zona, é difícil eles responderem a outros estímulos. Então, a nossa chave de leitura seria esse D aqui, o número 6, se eu não me engano, no vídeo parece que é o número 6. E o quadril virado dele para dentro já nos dá muita informação. A gente tem uma fade e uma post. Então, o QB ele deveria estar olhando para onde? Exatamente para esse defensor. O defensor ele já está virado para dentro e ele dropa ainda indo mais para dentro. Ou seja, olha nossa rota fly aqui livrinha, certo? Porque, como eu disse, eles respeitam a zona, e a nossa chave de leitura seria em cima de um defensor, que é esse D. Ele fez a escolha dele, ele marcou a post, e aí a fly saiu livre, 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 livre aqui, nessa situação. Então, o que seria esse erro aqui? Né? A gente basear somente na chave de leitura e matchup e não levar em consideração a formação base. Então, eles jogam no cover 2, duas verticais em cima de um safety, o processamento deveria ser mais fácil. Mas ok, foi um erro. Durante o jogo fizemos vários acertos, então tudo bem, passou. E é isso, tá? Aqui outra situação em que a gente já levou em consideração a formação base. Então seria um acerto dentro disso. Ao contrário das duas verticais, aqui a gente colocou duas rotas curtas, né? Então, novamente, considerando o wideout forte, agora lá do outro lado do campo, né? O wideout forte lá do outro lado do campo e o slot novamente. Agora, ao invés de duas verticais, a gente deu o estímulo de duas rotas curtas, duas hits, certo? Respeitando a formação base
o que, que o ID ele tende a fazer? Opa, não estou conseguindo voltar, peraí. O que, que o ID tende a fazer? Permanecer. Opa, eu voltei demais agora. Tá difícil. Respeitando a formação base, o que, que o ID faz? Ele dropa, porque ele tem responsabilidade de fundo. E aí a nossa chave de leitura fica para quem? Para o OD nesse caso. Como é uma situação de curto, a gente passa a nossa chave de leitura para cima do OD, porque o ID respeitou a formação base, ele dropou, mesmo que sem um estímulo ali inicial muito agressivo. Então a gente tem duas hits, o OD precisa escolher uma dessas hits. Aqui abriu, foi feito o passe. Então fizemos o passe ali no slot, completando ali um passe interessante, tá? Então, uma situação em que a gente não respeitou a formação base, para a gente levar em consideração o processamento, e uma em que a gente levou em consideração a formação base. Aqui a gente deu um estímulo diferente, a gente alinhou em trips, mas a defesa permaneceu com a mesma formação, com o mesmo cover 2. Novamente, os defensores externos no curto e os internos no longo, e novamente, um desses internos já com o quadril virado para o fundo. Então, o que, que a gente tem aqui imediato? A gente tem já um estímulo curto por baixo, ou seja, a gente já ocupa o OD. Olha como o OD aqui, o defensor externo, ele já vira o quadril para fora, na intenção de já pegar essa rota curta, né, que está indo para fora, que seria uma wheel. E aí a gente faz o nosso processamento novamente em cima do ID, porque o OD já está ocupado, e aí a gente tem o ID com a marcação. Ele respeita demais, ele dropa demais, e aí a gente tem uma boa janela de passe aqui no meio. Então, a nossa chave de leitura aqui, inicialmente, foi quem? O OD. Por quê? O OD respondeu ao estímulo curto, virou o quadril para fora, e aí a gente sabe que está tudo em cima do ID, só que o ID, por conta da formação base, dropa agressivo para o topo, ele fica no topo, ele não agressiva no meio, e aí a gente tem esse espaço para explorar. Aqui, mais uma vez, mais uma trips, só que agora a gente vai usar a chave de leitura do outro lado. Por quê? Nós temos duas verticais do lado fraco. E a gente sabe que o OD ele fica curto. Ele não tende a dropar. Ou seja, essas duas verticais vai ficar em cima do ID que está alto lá, que também já está com o quadril comprometido. Ou seja, temos duas verticais para cima de um defensor. A gente vai analisar em quem ele vai dar o match e a gente vai fazer o passe no outro. Então, olha lá, o defensor virou o quadril para dentro de campo, tiveram duas rotas verticais, uma cruzando por baixo dele e a outra no topo dele. O OD ficou curto, esperando a rota curta, cruzando o campo inteiro. E aí a gente tem um passe para TD no início ali da endzone, né? Então, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês, principalmente o fato de levar em consideração a formação base que eles fazem e aí sim determinar aonde é a chave de leitura. Como que a gente determina essa chave de leitura? O defensor que tem mais estímulo. Então, a gente está atacando quem nessa jogada com duas verticais? Pô, eles jogam no cover 2, então a gente está atacando o safety ali, o safety, né? O ID que está marcando o fundo. Então, a gente vai olhar o quadril dele, a rota que ele escolher, a gente vai lançar na outra. Então, é basicamente isso. Ou quando a gente ataca no curto, quem a gente está atacando? Ah, é o OD forte, porque a gente colocou duas rotas curtas em cima dele. Quem ele escolher, a gente faz o passe na outra. Tá bom? Então, é simples assim. Quais as problemáticas desse processamento? Muitas vezes a gente se limita a um processamento ali de duas, três rotas no máximo. Então, a gente não consegue ler o campo inteiro. Né? Então, talvez este seria a maior problemática desse tipo de processamento. Mas se a gente tem esse processamento muito bem alinhado,
a gente ainda assim consegue colocar essas bolas ou ponto futuro, trabalhando bastante tracking, ou então com um ball placement maior com essas rotas internas, né? Então, respeitando, por exemplo, essa movimentação dos IDs que dropam bem, né? Que vão bastante para o fundo. A gente precisa colocar esse laser com ball placement interessante para essas rotas do meio. Enfim, mas o processamento em si, para o quarterback, ele se torna muito mais fácil. Porque ele não precisa ler muita gente, ele lê um, dois no máximo, dois defensores ali no máximo. E isso que eu queria acrescentar também. Essas chaves de leitura, não necessariamente ela se deposita só em um defensor. A gente pode colocar uma progressão. Então, por exemplo, eu olho para o AD, ele marcou a flat, por exemplo. E aí eu passo o meu processamento para cima do ID, porque o ID vai ter duas rotas para ler, por exemplo. Então, eu preciso saber o que o primeiro defensor escolhe para eu ver o que o segundo vai escolher. Então, numa situação em que a gente tem três rotas, uma flood, por exemplo, é o melhor exemplo. Uma flood no cover 2, certo? A gente olharia o quê? O OD. O OD marcou a flat da flood, já agressivou na flat. O que eu vou fazer? Passar meu olhar para cima do ID. Ele vai marcar a fly ou ele vai marcar a out? Esse é o melhor exemplo de processamento, né? De sequência de processamento, de chave de leitura. Olhei o OD, ele não marcou a flat, ele dropou, ele marcou a out, por exemplo. Eu passei na flat porque ele não respondeu bem ao meu primeiro estímulo. Então eu não tenho mais para onde ir. Porque aí o safety, ele tem segurança de marcar a fly, e aí minhas duas rotas mais verticais foram anuladas. Então eu lanço na flat, está tudo certo. Agora, se o OD é agressiva na flat, por exemplo, aí eu transfiro a minha chave de leitura, que era inicialmente o OD, para o ID, e aí ele vai ter que escolher a fly ou a out. Tá bom? Então, só para também deixar essa informação de que nessas chaves de leitura, não necessariamente a gente fica só em um defensor. Às vezes a gente pode progredir de um OD para um ID, ou ao contrário, do ID para o OD. Tá bom? Bom, era isso. Se ficar alguma dúvida, pode me mandar mensagem. Se tiver alguma sugestão também de tema, pode mandar mensagem, tá bom? E é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.